Fala gestor, fala gestora, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nossa escola aberta, no nosso canal, nossa escola aberta de gestão escolar e educacional. Eu sou a professora Patrícia, fico muito feliz de você estar aqui nesse espaço, aprendendo, contribuindo, questionando, porque tudo isso nos faz evoluir enquanto gestores e gestoras de escola. Estejamos nós numa direção escolar, numa coordenação, numa supervisão, numa secretaria. É muito importante a gente buscar conhecimentos que venham nos ajudar nesse nosso desenvolvimento e principalmente na nossa prática. Hoje a gente está aqui para mais um episódio da nossa série de leitura comentada. E hoje, nosso episódio, eu vou comentar um trecho, né? Vou ler e comentar um trecho do meu livro, do meu segundo livro, né? O volume 2 da série Formação de Gestores Escolares, que é o Caminhos para Liderar a Escola, né? Esse livro é um livro que bom, está sendo bem lido, tem recebido feedbacks. Estou mostrando aqui para vocês a versão do livro físico, mas também tem o livro digital, na versão digital, que é o mesmo livro, só muda o formato, tá? São os mesmos conteúdos. É claro que eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link, caso você queira adquirir, tanto na versão livro físico quanto no digital. E a gente vai fazer a leitura aqui de um tópico desse livro que fala de um assunto que às vezes ele é um assunto até um pouco polêmico quando a gente fala da gestão escolar, da liderança em si, que é a motivação da equipe, né? O que é essa motivação? Eu, durante muito tempo, também falava motivação, eu já meio que fugia. Vem falar de motivação. Não, que a motivação é reconhecimento, a motivação é valorização salarial, também. Mas existem questões do dia a dia que influenciam na motivação. Então, eu vou fazer uma leitura de um aspecto, de um tópico que eu desenvolvi dentro deste livro para vocês. E vou refletir aqui junto, né? Espero que essa reflexão possa ajudar nesse processo de desenvolvimento. Mas antes de seguir, você já sabe que eu vou te convidar, é claro, para se inscrever aqui no canal, caso você ainda não esteja, e me seguir lá no Instagram, conversar lá comigo, também tem aqui o meu e-mail. É muito importante essa conexão, é uma forma de eu conseguir contribuir de maneira efetiva para o seu desenvolvimento. Afinal de contas, tempo vale ouro e a gente quer assistir e ouvir coisas que realmente sejam significativas e possam nos ajudar de alguma forma. Cada um com o seu objetivo, cada um com a sua área, mas são coisas que venham de alguma forma contribuir, porque ninguém quer perder tempo, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Bom, então vamos lá. Esse tópico, ele está lá na página 66 do livro físico. Ele faz parte, né, de um capítulo. Deixa eu até achar aqui para eu falar para vocês. Estou aqui procurando, tá, gente? Enquanto eu estou aqui falando. Ele faz parte de um capítulo que fala justamente do que? Dessas questões que envolvem os estilos de liderança. Né? Então, tem um capítulo aqui que chama Conhecendo os Estilos de Liderança, e dentro dele eu falo um pouquinho da motivação. Como eu contei para vocês, né, no início dessa aula, desse vídeo, a motivação, durante muito tempo, foi um tema que eu meio que fugia dele, tá? Vou ser bem sincera agora. Meio que fugia dele, porque eu falava assim, e olha que eu sou uma pessoa de gestão de pessoas, eu sempre trabalhei com essa área de desenvolvimento humano. É muito difícil, às vezes, a gente falar de motivação, por quê? Porque o ser humano, né, enquanto ser humano, a gente é um pouco egoísta, se não muito, tá? Em relação às nossas próprias necessidades. Então, quando a gente vai, por exemplo, levantar quais são as necessidades de uma equipe dentro de uma organização, isso pode ser uma escola, uma empresa, qualquer tipo de organização em que tenha pessoas ali dentro, para entender o que o deixa mais motivado, esses estímulos são diferentes. Então, para uma pessoa, o que o deixa mais motivado é a questão financeira. Para outra pessoa, se de repente ela tivesse um benefício, seria um outro elemento da motivação. Um exemplo bem claro e simples, uma vez eu perguntei para uma professora o que a deixaria mais motivada a desenvolver o trabalho dela naquele momento. E a resposta que ela me deu foi: se eu pudesse trazer meu filho para a escola e tivesse um lugar aqui para ele ficar, para eu ficar tranquila. Olha só, que necessidade específica. Então aqui a gente já tem uma reflexão importante a fazer. Eu sei quais são as reais necessidades da minha equipe?
Não quer dizer que eu vou conseguir atendê-las todas, né? Mas às vezes existem caminhos, ou eu ajudo essa equipe a pensar junto. No caso dessa professora, eu olhei para ela na hora que ela falou, ela falou assim, eu sei que não é possível, professora Patrícia, mas hoje o que me deixaria mais motivada a estar aqui é isso, porque eu fico preocupada em relação ao meu filho a ficar fora da escola, a ficar longe de mim. Existe uma série de questões aí que a gente pode, né, discutir, mas é só um exemplo prático para a gente entender que a motivação ela é diferente para pessoas diferentes. Mas existem atitudes no nosso dia a dia, enquanto líderes de escola, que nos ajudam a gerar estímulos positivos nas pessoas da nossa equipe, ou pelo menos não deixá-las frustradas e, embora essa palavra também eu acho que nem deveria existir, desmotivá-las, né? Ou dar estímulos que baixem essa motivação. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa aula. Então, lá no livro a gente tem, né, quando o assunto é liderança escolar, a motivação entra em pauta. A Tânia Casado, ela traz esse conceito, ela é uma autora da área de gestão de pessoas, que a motivação ele é um impulso para a ação. O que a gente entende? Eu gosto muito desse conceito, para mim ele é muito prático. Então, a motivação, alguns autores, alguns profissionais falam que é o motivo para a ação. Motivação. Então, é o que me motiva para fazer algo. Né? Então, é derivado disso, a motivação é o impulso para a ação. Então, se eu tenho uma ação que não é positiva, exemplo, uma situação em que houve uma divergência e daí houve uma discussão muito exacerbada e alguma coisa levou aquilo a acontecer. Aquilo não aconteceu, ninguém tá sentado do nada e vou brigar com você. Não, não é assim. Alguma coisa aconteceu para aquele impulso acontecer. O positivo também. Eu tive uma turma de estudantes que se dedicaram muito para fazer a atividade proposta pelo professor e o resultado foi muito bom, tá? O que gerou aquele impulso? Um engajamento, uma gamificação, a promessa de um prêmio, uma competição? Alguma coisa gerou aquele impulso. E eu gosto desse exemplo quando a gente fala dos estudantes, por quê? Porque a gente entende que o que leva à motivação, o que motiva as crianças e estudantes são coisas diferentes nas suas diferentes fases. Isso acontece também com a nossa equipe escolar. Então, eu coloco aqui no livro, né, que a motivação se constitui um tabu em diversos ambientes e no caso da escola não é diferente. E daí, isso daqui são falas que eu realmente tive a motivar como o professor é desvalorizado e não há o que fazer. Eu não tenho motivação, como vou motivar alguém? Isso daqui é coisa que eu ouvi de gestor escolar. Se eu falar de motivação, os meus professores vão rir na minha cara. O medo da gente tem de falar, eu não preciso falar assim, ó. Gente, hoje estou chegando aqui, eu vou motivar vocês. Não, não é isso. São ações, tá? Então, quebra esse tabu. Eu me lembro dessa gestora que me falou isso. Se eu chegar e falar de motivação, os meus professores vão rir na minha cara. O que eu respondi para ela? Você não vai falar de motivação. Você vai agir de forma que estimule positivamente o seu professor naquilo que está ao teu alcance. Nós, enquanto gestores, não temos o poder de mudar um reconhecimento financeiro, por exemplo, de aumentar uma remuneração. Mas a gente pode, no dia a dia, ajudar aquele professor a estar em um ambiente que seja um ambiente saudável, colaborativo, que ele queira estar, porque outras questões estão sendo tratadas em outras searas, em outras dimensões, tá? Outra fala, motivação para os professores da minha escola é o pagamento em dia. Pode ser para grande parte ou para uma parte deles, mas eu perguntei para essa pessoa, você perguntou para cada um deles? Hoje a tua escola tem X professores. Você perguntou para cada um deles para ter essa resposta, que é o pagamento em dia? O pagamento em dia é uma obrigatoriedade de quem emprega, né? Seja o governo ou seja, né, a rede privada. Isso não é motivação. E ela falou assim, não perguntei, mas é o que eu acho. Olha só, é o que eu acho. Então, para mim, hoje, né, na fala dessa gestora, é o pagamento em dia, a motivação. E os outros professores? E daí, é claro, não tá aqui no livro, mas me lembrei agora, eu conversei com alguns professores nessa escola, e daí
Teve um deles, eu já falei disso em alguma aula minha, não sei aonde, né? Se foi aqui no canal, se foi nos cursos. E ele falou assim, o que me motivaria hoje era a minha diretora me dar bom dia. Olha isso, gente. A minha diretora me dar bom dia. Por quê? Porque ela era uma pessoa, e não era que ela era uma pessoa ruim, não era isso. Ela era uma pessoa muito tímida e às vezes ela passava por uma vergonha mesmo. Pode parecer bobagem, mas a gente não tá aqui, né, pra fazer esse julgamento. Mas para aquele professor, eu lembro que ele disse, hoje, porque foi um dia que ele não estava bem e eles queriam um bom dia. Ser humano é isso. Desenvolvimento humano é isso. Liderança é isso, é você ler os comportamentos das pessoas da sua equipe e fazer alguma coisa sobre eles, né? Sobre isso, para ajudá-los e tudo mais. E então era o bom dia, não era o salário em dia. Tá vendo como que os motivos eles são diferentes para levar as pessoas à ação? E daí aqui no livro eu coloco, são falas muito duras, difíceis de serem digeridas, mas não podemos deixar de lado o seu tom de verdade. Há a questão da desvalorização, há muitas vezes a falta de automotivação, ou seja, as pessoas conseguirem desenvolver seus próprios recursos internos para se sentirem motivadas. Tem dia que a gente não tá com vontade de fazer absolutamente nada, mas a nossa turma está lá e a gente tem que entrar e dar aula. Tem dia que eu quero ficar na cama porque eu já estou muito cansada, mas eu tenho uma equipe que precisa de mim e eu tenho que ir lá e trabalhar com a minha equipe. Então, nem sempre a gente consegue desenvolver esses recursos de automotivação. Há pessoas mais resistentes que não percebem as importâncias dos elementos comportamentais para o desenvolvimento humano e há aqueles que enxergam os ganhos financeiros como principal motivador. Tudo isso há, tá, gente? Tá vendo? Eu não tô tirando essas questões. O que eu quero aqui que vocês reflitam junto comigo é que os motivos são diferentes para as diferentes pessoas. Então, tudo isso há. Né? Mas o que é que a gente pode fazer? O que está ao nosso alcance enquanto gestores e gestoras de escola? Aquilo que a gente pode fazer no nosso dia a dia. É por isso que no livro eu coloco para você, né? Que há também a necessidade de estimular as pessoas de modo que possam conhecer o melhor de si e sentirem satisfação no exercício da profissão. E muito disso se alcança quando a liderança escolar se preocupa com a motivação da equipe. Então, é nesse sentido, né? É no nosso dia a dia, são os estímulos que a gente dá, a nossa fala, o nosso bom dia, o nosso... Eu posso te ajudar? Me fala realmente o que está acontecendo. Só que, às vezes, as pessoas falam assim pra mim, mas eu perguntei e a pessoa não respondeu. Eu só vou... pensa no nosso dia a dia, com quem que a gente desabafa ou conta aquilo que está nos afligindo ou pede um conselho, uma orientação, em quem a gente confia. Eu não vou chegar numa pessoa que eu não conheço na rua e falar assim, olha, você me dá um conselho porque eu não tô gostando muito do meu trabalho, o que você acha que eu devo fazer? Imagina acontecendo isso na rua, você chegando numa pessoa perguntando isso, como que vai ser a pessoa? Meu Deus, né? Como assim? Então, a palavrinha-chave aqui para você agora é confiança. Se tá assistindo essa aula até agora, escreve confiança aqui para mim que eu quero saber. Se você tá assistindo essa aula, tá? Confiança. Eu só vou conseguir que as pessoas da minha equipe falem comigo, liderar é isso, a partir do momento que elas confiem em mim. Eu tô com um projeto de um livro novo, mas acho que vai sair mais lá pro segundo semestre. Que ele vai falar disso, é de liderança, tá? É um livro de liderança que vai falar sobre... Não quero dar spoiler, mas ele vai falar sobre o sentir, né? O que as pessoas sentem diante dos seus líderes, quando são bons líderes e quando não são. A gente fala muito sobre como liderar, vou falar um pouquinho sobre o que acontece quando as pessoas não são lideradas, né? Vamos para uma outra via, mas esse é assunto para outra aula, um spoilerzinho para você aqui. Então aqui, né, é pra gente pensar que no nosso dia a dia existem ações e é uma responsabilidade da liderança e às vezes eu recebo alguns comentários, algumas perguntas assim, né? Tá, a gente tem que fazer tudo isso e quem vai cuidar da gente enquanto gestor, gestora? Eu sei que às vezes é um exercício solitário, mas às vezes eu vejo a mágoa que existe por trás dessa pergunta e dessa fala, que é o que eu não tô sendo amparado.
eu não estou sendo desenvolvido, eu não tenho recursos para fazer o que eu tenho que fazer enquanto líder de escola. Mas o que eu quero te dizer é que a gente precisa, né, levar isso em consideração, mas isso não exime a nossa responsabilidade com a nossa equipe. Então, às vezes, esse exercício solitário de ser um líder, esse exercício não, esse estado, né, essa condição de estar sozinho, eu tenho que buscar parcerias e tentar de alguma forma dialogar com alguém. Por quê? Porque a gente precisa falar de motivação e eu tenho que ter responsabilidade de gerar estímulos para que minha equipe se sinta motivada dentro daquilo que eu posso fazer. Então, lá no livro eu trago falar sobre motivação no contexto de liderança é essencial porque a motivação é o combustível que impulsiona o desempenho e o comprometimento da equipe. Isso daqui, gente, dentro do campo da gestão de pessoas, da liderança, é algo que vem sendo falado há anos, tá? Líderes eficazes, ou seja, que são líderes eficazes? Aqueles que alcançam resultados, entendem que motivar seus colaboradores, seus, né, profissionais da escola, os servidores da escola, sua equipe não se resume apenas a oferecer recompensas tangíveis, dinheiro, prêmio, presente, mas envolve também inspirar um propósito compartilhado, olha só isso, criar um ambiente de trabalho positivo e reconhecer as atribuições individuais. Então, quando eu falo parabéns, olha, o teu projeto foi muito legal para um professor, quando eu chamo uma coordenadora pedagógica e falo assim, obrigado por você ter me ajudado naquela reunião, isso gera estímulo, é reconhecimento. Né? As pessoas, e nós somos pessoas, né? Estou falando da nossa responsabilidade liderando o outro, mas nós também temos esse sentimento. É bom receber elogio, é bom se sentir valorizado, é bom estar num ambiente de trabalho positivo. E a liderança ela tem essa responsabilidade de criar essa atmosfera que tem essas características. Não tem como a gente fugir disso. Então hoje, se eu ainda não consigo me enxergar ou me desenvolver enquanto líder de escola, eu tenho que buscar caminhos e recursos que me permitam esse desenvolvimento, seja livro, curso, orientação, mentoria, enfim, mas eu preciso me desenvolver. Porque a liderança, o que é a liderança? Esse conceito já foi trabalhado aqui em alguma aula. Liderar é conduzir, o conceito que eu acredito, e é conduzir e influenciar positivamente as pessoas da escola. Então envolve um direcionamento, a condução que eu direcionar e influenciar positivamente. Quando eu influencio positivamente, o que eu vou fazer? Eu vou conseguir trabalhar a motivação. Então, para fechar essa aula, vou trazer esse trecho aqui que fala justamente do quê? Da capacidade que a gente precisa ter de conhecer, olha lá, líderes escolares precisam conhecer e identificar as capacidades e forças da sua equipe, influenciando positivamente e inspirando-os a se unirem em ações que tratam os objetivos educacionais. Isso aqui é muito importante pra gente. Tem um outro episódio de leitura comentada, que eu trouxe um livro do professor Libânio, que ele fala muito do trabalho da direção e da coordenação em canalizar esforços para atingir objetivos comuns. É um pouco disso, né? A ajudar as pessoas a se unirem em ação que tratem de objetivos educacionais. Então, gente, o que eu quero dizer aqui para vocês? Se as pessoas são percebidas, que eu coloquei lá no livro, são vistas. Eu vi o meu professor e falei bom dia para ele. Elas se tornam naturalmente motivadas. Isso não quer dizer que essa motivada é alegria. Não é isso, gente. Motivação não é ficar sorrindo. Tem dia que a gente não quer sorrir, não. Tem dia que a gente não tá bem, mas você tá motivado. Olha, hoje eu não tô muito feliz, tô preocupado com algumas coisas, mas tô motivado. Vou pra aula, vou lá fazer, né, atividade. É isso. Então as pessoas se confundiram em algum momento de entender o que é motivação. A motivação não tá sempre com um sorriso no rosto, é você se sentir vontade de trabalhar. E às vezes o ambiente de trabalho é tão bom que mesmo eu buscando e querendo, precisando de uma remuneração melhor, né, tendo outras questões que fogem ali da liderança, do poder da liderança escolar, eu quero estar lá. Por quê? Porque o clima é bom, minha gestora é bacana, ela me entende, ela me apoia, minha coordenação pedagógica está junto comigo, os parceiros de trabalho desenvolvem projetos juntos, né? Eu sou visto lá dentro. Ah, queria ter um salário melhor,
Mas a gente está buscando isso, a gente está lutando por isso. Mas ali é gostoso, os estudantes, as famílias, a gente tem a dificuldade das famílias, não participam, mas a equipe está unida, o gestor está junto com a gente, nas reuniões dá apoio. São coisas que a gente consegue fazer no dia a dia. Então, quando é isso que é o naturalmente motivadas, né? As pessoas, quando elas estão nesse clima dentro da escola, que envolve inclusive, né, que envolve principalmente o trabalho da liderança, elas se tornam mais prestativas, idealistas, assumem responsabilidade. Por quê? Porque ela está vendo a causa. Olha, gente, você para pensar o que é a causa da educação? É gigante. Ninguém chega a lugar nenhum sem estudar, sem se formar. É isso que nos revolta às vezes, em termos de reconhecimento financeiro, principalmente na etapa da educação básica. Tá? Por quê? Porque é uma causa muito grande. Quem está na educação é apaixonado. Eu criei esse canal porque eu precisava, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento de gestor escolar, para ajudar vocês a trabalhar questões práticas, porque quando eu fui, eu não encontrava focada na escola. Tem milhões de livros de liderança, tem milhões de livros de gestão e planejamento, mas são pouquíssimos focados na escola. Então, é a gente realmente gerar essa motivação, né? Esse como trabalhar a motivação no ambiente escolar é o quê? É no nosso dia a dia, tá? É no nosso dia a dia. E agora, para fechar mesmo, eu quero dizer que para vocês, eu vou destacar esse parágrafo aqui, ó. Na verdade, ações simples como a preparação de um café da manhã, a organização do espaço de sala dos professores, momentos de quebra-gelo no início das reuniões, abertura para a manifestação da satisfação com a equipe de gestão, que é a pesquisa, né, de satisfação, elogios, apoio, orientação na relação com pais e alunos podem ser realizados no dia a dia. Ações simples que influenciam diretamente na motivação da equipe. Isso aqui a gente consegue fazer, tá? Isso aqui a gente pode fazer. Até vou aproveitar que agora a gente está fechando, vai aparecer em algum lugar aqui no final o vídeo para vocês do curso de dinâmica de grupo, tá? Ali tem dinâmicas muito práticas, embora a gente está falando de motivação, as dinâmicas não são focadas em motivação, porque aí é um outro aspecto, né? Dinâmica de motivação é um pouco perigosa, digamos assim. Não sei se é perigosa, mas a gente tem que analisar bem para fazer. Mas assim, fica aí a dica, de repente, para você abrir reuniões, formações, enfim, quando a gente fala de dinâmica de grupo. Mas a mensagem final que eu quero deixar para vocês aqui nessa leitura comentada é: desenvolva ações no seu dia a dia que gerem estímulos diferentes e positivos para o seu professor, para a sua equipe escolar, para o seu administrativo, para a sua equipe de serviços, para as famílias, para os estudantes. Né? Pense, faça um exercício agora, quais ações que eu posso, o que está no meu alcance para desenvolver, para eu fazer para os meus estudantes. E é claro, se você assistiu a aula até aqui, escreve para mim motivação, que eu quero saber se você refletiu aqui junto comigo. Espero que tenha feito sentido para você e eu te espero na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.